Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria, e desde já lhes agradecendo a presença e lhes convidando a refletirmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Peço-lhes, inicialmente, ler com atenção esse pensamento emanuelino que está no capítulo 134 da obra Fonte Viva. Diz-nos Emmanuel: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todos enfrentamos, diariamente, grandes desafios de conduta, os quais necessitam sempre de temperança, paciência e piedade para o enfrentamento. A temperança comparece com a moderação e o comedimento. A paciência comparece com a resignação, evitando revolta ou queixa. E a piedade indica a compaixão pelo sofrimento alheio. Todas são interdependentes. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a conduta cristã diante da exposição da própria vida em favor de um malfeitor. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e a encontramos em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Assim narra o evangelista: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É uma resposta que Jesus deu ao doutor da lei. E a base doutrinária nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, com a instrução do Espírito Lamennais, que está no item 15 deste capítulo do nosso Evangelho. A partir desta base evangélica e doutrinária, vamos então examinar a instrução do Espírito Lamennais. A pergunta inicial. O texto da instrução começa com uma pergunta, que é o item 15. Acha-se em perigo de morte um homem. E a pergunta que se faz é: o que Jesus recomenda neste caso? Para salvar, tem um outro que expor a vida,
Certo ou errado? A questão é humana ou religiosa? Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. E agora? A questão é ética ou religiosa? Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? E a pergunta: como decidir? Vamos então à resposta do espírito Lamené. Ele começa dizendo: questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o do que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. E o que chama a atenção nesta primeira parte da resposta do espírito Lamené é o nível de consciência dele quando diz que responderá de conformidade com o adiantamento moral. Isso nos leva a pensar que muitas vezes, quando alguém nos pergunta algo e que nós precisamos dar uma orientação, será que nós damos essa orientação com base no nosso adiantamento moral? Será que muitas vezes nós dizemos para alguém fazer algo que nós ainda não conseguimos fazer? Mas há um outro aspecto importante nessa primeira parte da resposta do espírito Lamené, que é a questão da confiança. Recordemos aqui o versículo 3 do Salmo 37 de Davi. O que disse Davi? Confia no Senhor e faze o bem. Então, se é para expor a vida, mesmo por uma malfeitura, a gente pode, então, pensar no que disse Davi. Confia no Senhor e faz o bem. Qual é o bem que tem que ser feito? Salvar a criatura. Agora, quando pensamos na ideia de fazer o bem, isso nos remete ao Livro dos Espíritos, capítulo 12. O que é que trata o capítulo 12? Da perfeição moral. Quando foi perguntado na questão 918 por Kardec aos espíritos por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita, a resposta que os espíritos deram a Kardec permite que a gente identifique as virtudes que devem caracterizar esse homem de bem. Porque o capítulo é da perfeição moral. É um homem que pratica a lei de Deus. É um homem que é portador da fé verdadeira. É um homem que é caridoso, humanitário, virtuoso. É um homem que conhece a transitoriedade dos bens materiais. Porque para atender a essa demanda de expor a vida por um malfeitor, ainda que cumprindo o que disse o Salmo de Davi, confia no Senhor e age no bem, e faz o bem. É preciso que este homem, que é o homem de bem, tal como está lá no capítulo 12 da perfeição moral do Livro dos Espíritos, esteja consciente de todas as suas virtudes crísticas. Mas vamos examinar alguns detalhes dessa resposta do espírito Lamené, fazendo um cruzamento da resposta dele com a orientação dos espíritos e da própria natureza ético-religiosa da questão. Porque, num primeiro momento, talvez se diga não.
não vou me arriscar para salvar a vida do malfeitor. Mas existem alguns detalhes que estão subjacentes a essa primeira análise. Bom, entendamos que o ensino de Jesus foi no sentido de que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nesse caso, basta imaginar se a pessoa em perigo fosse você. Não gostaria de ser salvo, independente de ser um malfeitor ou não? Essa é uma verdade inquestionável e que deixou, quando Jesus deu essa resposta, amar ao próximo como a si mesmo, deixou o doutor da lei sem palavras, depois da sua mordaz provocação ao mestre. Ademais, precisamos lembrar que o Evangelho nos ensina que ajudar o próximo, mais do que um dever de solidariedade, deve ser um propósito de vida de cada um de nós. Por quê? Porque uma existência ajustada ao Evangelho do Cristo será sempre uma existência feliz. E não devemos entender felicidade como uma existência sem problemas. Não. Problemas sempre haverão, mas serão resolvidos, serão solucionados, serão enfrentados com resignação, com paciência, com misericórdia, com calma, com prudência. É isso que torna a existência feliz. Existência feliz não é sinônimo de existência sem dificuldade. Claro que não. Um outro aspecto que deve ser lembrado na análise que se há de proceder nesse julgamento é que esse malfeitor tem um passado espiritual tanto quanto nós mesmos. Ele já viveu outras existências como nós. E aí nós devemos perguntar a nós mesmos: e o meu passado é igual ou pior que o dele? Você pode dizer assim, mas o meu passado é melhor que o dele. Mas isso seguramente é uma presunção. Por que eu digo isso? Primeiro, por conta do véu do esquecimento. Segundo, se nós estamos num planeta de provas e expiações, significa dizer que o nosso passado ainda não está perfeitamente ajustado com o Evangelho de Jesus. Ora, sendo tão humano quanto o malfeitor, será que não está na hora de fazer valer a caridade na forma que pensava Jesus? Porque quando foi perguntado aos espíritos como Jesus via a caridade, qual foi a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O famoso BIP, tão corriqueiramente falado no movimento espírita. É fato que ninguém neste planeta de provas e expiações é 100% bom, 100% mal. Mas é certo que todos somos seres perfectíveis, não perfeitos, perfectíveis. E o progresso de cada um na direção desta perfeição depende do esforço, da vontade e do conhecimento básico dos princípios redentores da alma humana, todos derivados ou contidos no Evangelho de Jesus. Agora eu queria que o amigo, que a amiga observasse que esta circunstância descrita por Lamennais, pelo espírito Lamennais, acerca do malfeitor em perigo e do homem que vai salvá-lo, o benfeitor, comporta apenas e exclusivamente 4 combinações possíveis. Ou seja, o desenrolar dessa questão só pode ir em 4 direções, não existem outras.
Que combinações ou direções são essas? Primeira, o malfeitor se salva e o benfeitor desencarna, morre. Há de se pensar, mas é injusto. Outros dirão, mas que azar. E outros ainda deverão dizer, é por isso que eu não ajudo a quem não presta. Mas observe que esse é o lado materialista de análise da questão. O malfeitor salvo seguramente vai seguir a existência extremamente grato. E por certo aprenderá a lição da solidariedade. Lembre-se, ninguém é 100% mal, tanto quanto não é 100% bom. Por outro lado, o benfeitor que desencarnou na tentativa da salvação chega ao plano espiritual com a consciência em paz, no dever cumprido, e isso é o que importa. Claro está que a família, os amigos, todos, possivelmente num ato meramente humano, fiquem revoltados com a atitude do benfeitor que arriscou-se para salvar um malfeitor. Mas nós precisamos entender que a existência nunca será maior que a vida. Por quê? Porque a existência é corporal, é finita, é temporária. Mas a vida é do espírito, que é imortal. Por isso que eu digo que ele deve chegar ao plano espiritual com a consciência em paz, porque fez o que devia ser feito. Ame ao próximo como a si mesmo, ponto. Vamos à segunda combinação possível. O sujeito está, por exemplo, se afogando, o malfeitor e o benfeitor vai lá e resgata ele. Ambos se salvaram. Imagine a alegria. O ar fica repleto de gratidão e eles podem seguir caminhos de retidão com a consciência em paz. O malfeitor, porque ganhou uma nova chance na existência e que a prudência recomenda que esta existência seja pautada no bem. Portanto, ele vai renunciar a todos os malfeitos praticados. E o benfeitor, porque não titubeou em fazer a coisa certa. Pouco interessava para ele se aquela criatura que estava se afogando era um malfeitor. Para o benfeitor era um ser humano igual a ele, um espírito encarnado igual a ele e que precisava ser salvo. O que nós não podemos esquecer é que a prática do bem tem um poder transformador em todos aqueles que são por ele alcançados pelo bem. Vamos à terceira combinação. Ambos desencarnaram. Os materialistas mais afobados dirão em relação ao benfeitor: bem feito, quem manda salvar quem não presta. Mas é fato que, nesse caso, uma legião de bons espíritos virá acolher a ambos, pois, afinal de contas, Deus é bom e soberanamente justo. As criaturas pereceram e, seguramente, isto fazia parte do seu planejamento reencarnatório de ambos. E a quarta combinação. O benfeitor salvou-se, mas não conseguiu salvar o malfeitor.
Aqui também os socorristas espirituais acolherão o malfeitor que desencarnou. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. O ato de que foi merecedor o malfeitor, ainda que não concluído a contento, imprime-lhe uma marca imorredoura, que possivelmente ensejará gratidão no futuro, porque este espírito terá no plano espiritual consciência de que alguém fez tudo para salvá-lo naquela circunstância do afogamento. Isso me fez lembrar uma belíssima contribuição do venerando espírito Meimei, que está contido no capítulo 37 da obra mediúnica Caridade. Meimei diz assim: recorda que as mãos, hoje por ti libertadas dos grilhões da penúria, podem ser aquelas que amanhã chegarão livres e luminosas em teu auxílio. Então, se a gente pensar no que está dizendo o Meimei e combinar lá com o que está acontecendo na resposta do espírito Lamené, de repente, nessa circunstância de que o malfeitor não pôde ser salvo, mas ele, enquanto espírito, ficará grato e, quem sabe, se um dia não voltará para ajudar o seu benfeitor. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu digo-lhes que, na prática do bem, todos ganham. Ademais, como lemos no item 3 do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Essa deve ser a grande razão que explica por que deve se expor a vida por um malfeitor. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.